Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias. Estou aqui para realizar mais uma leitura intuitiva das cartas dos tarôs, dos oráculos para vocês. Não sei o assunto ainda que vai sair, provavelmente você já viu aí na capa. Desejo a todos vocês uma boa leitura, que essas informações possam orientar vocês no processo de vocês. Peço muito discernimento quanto ao que sai aqui. Eu oriento que você vá sentindo se essa mensagem ressoa com a sua história, se faz sentido para você, se te traz ali uma orientação, um alívio. E caso a mensagem não seja para você, libere, porque pode ser de outra pessoa que venha assistir ao vídeo. Aqui abaixo eu vou deixar o link das leituras intuitivas, caso você queira olhar outras leituras e links de outras leituras aqui do canal. Fique à vontade para conhecer meu trabalho. Se você gostar, já se inscreve, curta, comenta, compartilha. Isso contribui com o engajamento do canal e incentiva o retorno do meu trabalho aqui na internet. Vamos iniciar então a sua leitura? Bem, essa semana eu vou trazer aqui uma captação da sua energia com o tarô de prisma e uma mensagem da espiritualidade com o mesmo tarô, tá? Da sua espiritualidade. Vou trazer no final um oráculo com as cartas dos florais de bar, tá bom? Caso você tenha interesse em realizar alguma contratação do meu serviço na sua energia, aqui abaixo eu deixo quais são os trabalhos que eu realizo, né? Sou terapeuta holística, trabalho com energia, espiritualidade, psicanálise, psicoterapias no geral. Totalmente online, atendo no Brasil e no exterior. Aqui abaixo eu deixo as modalidades de atendimento que eu realizo. Caso você não saiba o que é melhor para você, indico fortemente a avaliação 360, onde tem um complexo ali de entrevista com leituras das cartas, inclusive do tarô, da sua energia, para saber ali o que você está passando e qual é a terapia mais assertiva para o seu processo na atualidade, tá bom? Você me contata pelo Instagram ou pelo e-mail, eu deixo o link aqui abaixo. E caso você queira contribuir com o canal financeiramente, eu deixo também o Pix e o PayPal, caso você queira fazer uma contribuição, tá bom? Já agradeço de antemão e vamos iniciar então a sua leitura. O que será que virá hoje nessa leitura? Intuitiva. 9 de cálices, Rei de espadas, 3 de cálices invertido, iluminação, olha que interessante, né? A iluminação, ela veio com a numeração dela como uma pergunta. Nove de espadas, página de espadas, e regendo a leitura nós temos o 2 de espadas. Olha, tem alguém se sentindo muito só aí. Muito só. Aqui eu tô falando para pessoas que podem sempre ter se sentido assim. Uma saudade de algo. Vocês estão se sentindo aqui com esse 2 de espadas muito, muito sós. Isso tem a ver com a origem de vocês aqui, estelar. Vocês estão com saudade da família espiritual de vocês, de casa, né, de onde vocês vieram. Só que assim, aqui nessa realidade, né, aqui na 3D, aqui na Terra, nessa encarnação, vocês ainda sentem falta dessa sensação de estar em casa, com a família de estrelas de vocês. Para alguns, inclusive, sente falta de participar da fonte de tudo, onde tudo é interconectado, né? Que nas cartas de Cristo,
fala sobre a potência divina não manifesta, que é onde tem tudo. Tudo vem a partir dessa coisa misturada, daquela potência inicial, da fonte, onde tudo é interconectado. E aqui, vocês estão sentindo falta e estão se sentindo muito abandonados aqui. Aqui é como se vocês não tivessem força com esse 2 de espadas. Imagina, né? Imagina, assim... vamos pensar assim, imagina uma criança que se sente... que a criança, ela depende de um adulto ali para poder sobreviver, né, e tudo mais. Imagina como se vocês se sentissem assim aqui no mundo, assim. Todo o apoio, todo o amparo que vocês precisariam sentir para poder se desenvolver aqui não tem. Mas eu sinto mudanças acontecendo nessa sensação de abandono aqui. Muitos de vocês sentem ainda que esse abandono não é de alguém daqui, é bem distante. Porque era assim que vocês se sentiam antes. Tá vendo aqui? Com esse 9 de cálices, era muito calor, era muito aconchego, era muita satisfação. Muita satisfação. Ele tá aqui olhando pro horizonte, vendo aquele sol da tarde, do pôr do sol, aquela coisa maravilhosa, né? A carta de super satisfação emocional aqui, esse 9 de cálices. E é algo que vocês sentiam dentro. Não compartilhado, era dentro. Vocês sentiam isso dentro de vocês. E agora aqui com esse rei de espadas, vocês estão num processo de transmutação. Principalmente da energia masculina de vocês aqui. É como se vocês não tivessem amparo para se mover na vida, sabe? É sempre no olho do furacão, sempre desespero, sempre tá faltando, é muita energia de escassez aqui. E assim, essa energia de escassez de vocês, ela não deixa vocês curtirem o momento. Não deixa vocês, sabe, só respirar. Só viver a fase que a planta, né, você planta uma semente ali no jarro. Você não vai plantar num dia e no outro ela já vai estar grande. Precisa ter paciência. Precisa dar o tempo das coisas acontecerem. Vocês querem que seja mais rápido, porque vocês precisam aqui. Muitos de vocês precisam do dinheiro, da nutrição. E aqui vocês estão se sentindo... Vocês não conseguem nem parar para sentir, para respirar, para curtir um pouco. Não tem condições aqui. E nessa carta coringa aqui, né, na iluminação, tem um gato, né? Tem um gato aqui de frente para essa cerca, pedindo para olhar para a situação. É assim, você não consegue olhar para a situação, mas o seu guia está olhando, né? Você não consegue ter essa clareza, mas o seu guia espiritual tem. E aqui é um guia. Você está sentindo desespero, medo, mas você está sendo guiado aqui pela sua espiritualidade. E realmente o universo ele é vasto aqui, mas ele tem muitos prismas. Talvez você não esteja percebendo, inclusive aqui eu vejo que você está se perguntando: qual dessas possíveis realidades é a realidade que eu vou viver no amanhã? Né? E aqui vocês acham, assim, a sensação que vocês têm aqui
é que tem, assim, um pouco mais de 50% de chances de dar certo, sabe? É assim que eu percebo que vocês sentem, e que vocês sentem que vocês vão conseguir só até um pouco acima da média ali. Mais do que isso não é possível para vocês, né? É a sensação que eu tenho com essa carta da iluminação aqui. É o que eu tô vendo. E na continuação aqui nós temos essa carta aqui do mundo, que mostra muito essa sua energia de desespero, né? Do olho do furacão. E vem junto aqui com a carta do eremita. E assim, mesmo nesse olho do furacão, existe um olho aqui. Existe um... Já ouviram falar que dentro do caos existe uma ordem? A gente só não entende. Porque o caos é uma percepção que a gente tem, né? O caos é dentro dos parâmetros da nossa organização mental. O caos, ele é, como a gente chama, de caótico, porque a gente perde o controle e existe excessos de movimentos e de conexões que ultrapassam o nosso senso de ordem. Mas dentro do próprio caos existe uma ordem, existe o que a gente aqui na Terra a gente chama de uma tecnologia, né? Muito avançada. Só que é uma tecnologia orgânica, ela é viva. Existe uma consciência por trás de tudo. E você agora tá nesse turbilhão de sensações aqui, né? Tem muita coisa acontecendo agora no seu emocional. Só que assim, você se sente só com essa carta do eremita aqui também. Nossa, você tá num processo aqui que eu vou te dizer, viu? Você precisa ter muita coragem aqui, pessoa que... Para quem essa leitura, porque aqui tá sendo muito mais do que difícil. Eu confesso que eu vejo essa carta do eremita e na sequência já vem um 9 de espadas, piorando ainda mais o quadro, né? Porque aqui nós temos uma criança e o monstro abrindo a boca ali para ela, para devorar ela, e ela paralisada. Então, vocês estão enfrentando um dos maiores medos de vocês aí, que é a própria existência aqui de vocês, a própria vida. É que tá bem complicado. Assim, eu tô a esmos e a qualquer momento eu não sei o que pode acontecer. Vocês estão aqui encarando a própria energia de morte. É assim, Bianca, mas eu não tô em nenhuma guerra, eu não tô passando fome desse jeito também, a situação não tá exatamente assim. Só que uma coisa é o que a sua situação real, material, outra coisa é o que você sente, né? Outra coisa é a percepção que você tem. E existem outros tipos de morte, né? Para o ser humano. Então, por exemplo, você precisar se submeter a uma situação que aquilo para você não faz mais nenhum sentido. Tem muitas pessoas que não têm mais motivo, razão de viver aqui. Porque não estão felizes onde elas estão, fazendo o que estão fazendo no trabalho. O que a gente está falando de dinheiro, né? De sustento. E assim,
E você tá vendo que você talvez vai precisar fazer coisas que você não prometeu pra você que você não ia mais fazer aqui. Só que você vê um monstro na sua frente, né? Como se essa condição ela fosse mais forte que você aqui. Só que a sensação aqui é de morte. É de morte. Porque quando a gente sente a ferida do abandono, a gente starta dores lá dessa ferida. Então, assim, a criança que ela se sente sem amparo, ela acha que ela sente que ela vai morrer. Se não tem ninguém para me dar comida, para tomar banho, um lugar seguro para eu dormir, eu vou morrer. Vai acontecer alguma coisa. E por mais que agora você seja adulto, né, e você saiba que você não vai morrer, mas a sensação é a mesma. E aí tem também as mortes simbólicas que eu falei para vocês, né? E o que está acontecendo aqui na sequência, né? O Pajem de Espadas. Vocês estão aprendendo a lidar com essa dor. Aqui existe muita transformação, muita. Existe tanto uma transformação aqui no início, quanto aqui no final. O Rei de Espadas e o Pajem de Espadas. Esse Rei de Espadas, ele tá trabalhando muito. Vocês podem estar fazendo curas, né, espirituais, energéticas, mentais, estudos aqui. Existe muita cura, inclusive alguns de vocês enquanto tá dormindo, mas eu vejo que é muito intencional mesmo. Vocês estão colocando as ideias no lugar. É isso que eu sinto aqui. Principalmente em relação a vocês não estarem sós aqui, em relação a essa sensação de solidão. Vocês estão trabalhando muito isso e num estado bem avançado. Aqui vocês realmente já chegaram no rei, né? Que é o último estágio aí. Vocês estão realmente transmutando isso com muita propriedade aqui. Só que aqui esse pajem, ele tá transmutando, vocês estão aprendendo aqui com esse pajem a transmutar essa energia de escassez. De energia de morte aqui, muito chakra básico, tá? De sobrevivência. Eita, vamos lá. Vamos continuar, eu vou trazer uma mensagem da sua espiritualidade, tá bom? Se identificou aí? Gente, para quem não é a leitura, né? Para quem chegou até agora e falou assim, mas isso tá errado, que não tá acontecendo isso, então não é para você a leitura, tá bom? É para quem é, essa leitura aqui é para quem é, que se identifica. Se não se identificou, não é para você. A sua espiritualidade aqui tá dizendo assim, ó. Ai, misericórdia, Senhor, dá uma help aí, ó. Veio aqui o 5 de paus, a morte e o 5 de espadas de cabeça para baixo aqui. O que acontece? Esse 5 de paus, ele mostra, o 5 ele traz muito uma energia de conflito, né? Nesse tarô, o 5 de paus para mim, ele representa um conflito espiritual e ancestral. Tá? Isso daqui, isso que você tá passando é uma coisa que já vem se repetindo há muito tempo e existe muita energia principalmente em relação a essa família de estrelas aqui, ó, tá? Principalmente esse daqui. Aqui tem muita questão espiritual, muita mesmo. Eu vejo assim que você não percebe, mas existe muita interferência espiritual para você não conseguir sair dessa sensação de solidão.
Porque assim, eu vou explicar um pouco, tá bom? Uma pessoa que vem, né, que tem origem estelar, vem para cá, geralmente vem por missão, né? E aí sente muita falta dessa casa, desse lar, né? E quem se sente muito assim, se sente perdido, é sempre a procura de pertencimento. Pode ser porque você está tentando achar a sua casa, o seu lar. E aí você tenta participar de grupos. É uma necessidade muito grande de pertencer. Grupos, pode ser grupos religiosos, pode ser família, sabe? Aquela pessoa que faz de tudo pelo ambiente, pelo lugar, pelo outro, mas tudo, assim, pela pátria. Vai, assim, a um extremo muito grande porque tem essa necessidade de pertencer. O que acontece com um trabalhador da luz, por exemplo, que geralmente quem vem de origem estelar, assim, vem com um projeto, uma missão, né? O que acontece? Se a pessoa consegue vir para o estado de presença aqui na Terra, aceitar que ela está nessa encarnação porque ela decidiu em algum momento lá, né, antes de encarnar aqui, ela escolheu, do espírito, ele veio porque ele quis passar por essa experiência aqui. Quando ela decide realmente ancorar a energia aqui na Terra, ela consegue manifestar a missão dela, né? E quem é que perde quando um trabalhador da luz, ele consegue manifestar o seu trabalho na Terra? Né? A escuridão. Porque existem uma espiritualidade que se alimenta da dor, que se alimenta do medo. Inclusive encarnados que se alimentam disso. Esse monstro aqui, que se alimenta do medo de morrer, do medo da falta, da escassez. Existem energias que se alimentam disso. Então elas incentivam isso. E uma das formas de incentivar mais medo, mais dor, mais raiva, mais ódio, mais conflito, é impedindo que os trabalhadores da luz, os missionários, eles fiquem bem para realizar sua missão. Porque, por exemplo, se você é um missionário e você veio para o seu trabalho atingir 1000 pessoas ao longo da sua vida, um exemplo, tá? Pode ser até menos, né? O terapeuta vai atender quantas pessoas na vida? Menos, né? Um médico, não sei. Porque trabalhador da luz é em todas as áreas, né, gente? Então, se você encaixar, ancorar sua energia no estado de presença e decidir viver aqui, você vai construir. E se você for construir, você vai construir o que você veio fazer. E são coisas boas. E se você promover o bem, essa energia que promove o mal, né, a dor, a raiva, o ódio, as sensações de medo, quem se alimenta disso vai perder força e eles não querem. Então, qual é uma forma muito estratégica? É minar o seu desenvolvimento como trabalhador da luz, entendeu? Então, você não está percebendo, mas existe muita força para você não conseguir. Eles estão fazendo muita força para você não conseguir, porque é muito mais fácil você derrubar um general, né, um comandante, do que você ir nas pessoas que ele comanda, né? Ou então, por exemplo, é muito mais fácil, é muito mais estratégico derrubar você antes de você fazer seu trabalho e atingir as pessoas do que depois. Porque aí depois ele vai ter que ir em 1000 pessoas para atrapalhar. Né? E o que é que está aqui na sequência, que a sua espiritualidade fala? Tem essa carta da morte. Essa carta da morte aqui, ela mostra assim, que essa situação, que está até com o seu rei né, essa sensação de completude, de você fincar os pés na terra aqui mesmo, tá? Você está transmutando isso, você está conseguindo ancorar sua energia na terra.
Isso daqui tá para finalizar. Tá vendo que a morte, ela é a morte e a ressurreição. Aqui você vai vir com uma flor. Vai vir uma flor disso. Você vai conseguir. Parabéns. Que bom, fico muito feliz aqui por você. Aqui você vai conseguir vir para cá, ancorar aqui na 3D, né? Decidir viver aqui. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque aí você consegue fazer o que você veio fazer, o que você se propôs, né? Inclusive viver aqui, viver na matéria, construir, querer estar aqui, estar aqui. E o que é que tá de cabeça para baixo aqui? O 5 de espadas. Então, assim, essa energia ainda de escassez, esse medo aqui que você está aprendendo a lidar, ele ainda permanece na sua energia. Ele ainda está aí. Ele ainda permanece, né? Bianca, mas pelo amor de Deus, como assim isso vai continuar? Pois é. Você está aprendendo a transmutar, né? Quando eu desviro essa carta, né? Ó, é para ter 5 pessoas. Não tem 5 pessoas aqui, tem 3 pessoas. E tem uma mariposa, ó. Eu entendo como mariposa, mas pode ser borboleta também, que é o que está transmutando. Então, assim, dessas espadas, né? Mas tem 5 espadas aqui, ó. Uma eu vejo, 1, 2, 3, 4, 5. Tem as 5 espadas, mas aqui só tem 3 pessoas. Eu vejo uma borboleta, ou seja, você conseguiu transmutar aqui uma, né? Alguma coisa que já transmutou em relação a essa escassez. Tem uma pessoa aqui já com as espadas no chão. Tem ainda umas 2 aqui brigando uma com a outra, né, que podem ser crenças aí que estão em choque, né? Mas vocês estão transmutando, só que isso ainda não está fora do seu sistema. Isso ainda está acontecendo com você. Saiba que é o chakra básico aqui, é a sobrevivência. Isso ainda está acontecendo no seu sistema, tá? Você está aprendendo a transmutar isso. Aprendendo a lidar com isso. Vamos trazer um oráculo aqui para vocês. Se você precisar de ajuda, eu trabalho com isso, tá? Eu trabalho com as feridas emocionais, trabalho com energia de escassez, para te ajudar a transmutar isso daí, tá bom? Acompanhe aqui o canal para você ter mais informações, conteúdos mesmo, em relação a essas questões. Inclusive nas leituras eu falo muito, né? Ó, saiu aqui o Olive. O oráculo para vocês. Restauração. Descanse quando sentir que está sobrecarregado e evite o excesso de esforços, exaustão e fadiga. Procure atividades relaxantes que renovem sua reserva de energia física e mental. E aí? Então, no fim das contas, né? Tem muita energia sendo transmutada aqui. É muito possível que vocês estejam cansados. Então, assim, não está sendo fácil, está sendo bem desafiador. Vocês estão sendo orientados aqui. Vocês não estão conseguindo relaxar, mas aqui o oráculo pede para vocês descansarem quando for possível, né? Recarregar as energias mentais, emocionais. Busca. Eu sei que é difícil, tá, gente? Principalmente nessa energia que eu tô vendo aqui. Mas quando você conseguir, por exemplo, assim, eu tô com muito medo, não sei, às vezes você tá desempregado, às vezes você tá com medo de alguma coisa acontecer, não sei. Tem muito a ver com o financeiro aqui, né? O que vai ser amanhã e às vezes é assim, nem é o que vai ser amanhã, é assim, eu já tô há tanto tempo
na mesma coisa e não sai daquilo e você já tá desgastado e você se esforça para sair disso e tá difícil, né? Mas se dê um momento de descansar, durma de noite, encontra um tempo para você se recarregar, né? Mentalmente, por exemplo. Para um tempo para assistir uma série, uma TV, o que você gostar, ler um livro, ouvir uma música, para você soltar um pouco ali a mentalidade. Quando você sair, por exemplo, assim, eu faço uma academia, uma aula de dança, uma luta, né, uma natação. Quando você estiver nesse momento de recreação, de descanso, né, você solta, você fica lá, esquece as outras coisas, porque isso vai te dar vai recarregar suas baterias, sabe? Tá bom? Bem, essa foi sua leitura intuitiva de hoje. Eu espero que tenha contribuído com você. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se você gosta desses conteúdos, continua me acompanhando por aqui. Você também está convidado a me acompanhar pelo Instagram, onde tem conteúdos mais próximos aí aos trabalhos terapêuticos que eu realizo. E caso você queira fazer um acompanhamento terapêutico comigo, marque a sua consulta 360 para você ter uma orientação mais assertiva sobre como realizar esse acompanhamento. E caso você já conheça algumas das técnicas que eu trabalho, como a metodologia humanoterapeuta, a psicanálise, espiritualidade, terapia floral, é só entrar em contato comigo para fazer a marcação da sua consulta, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um beijo, desejo uma sorte para vocês que estão nessa situação. Não esqueçam que vocês estão aqui sendo guiados pela sua espiritualidade, tá bom? Que vocês estão aprendendo, que assim, parcialmente nessa situação as coisas vão melhorar, porque ao menos a parte de você se sentir deslocado e procurar incessantemente pertencer a algo fora de vocês, isso vai passar, ao menos isso, né, gente? E é isso. Até a próxima.